Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como estar criando questões tipo A e tipo B. O que são questões tipo A e tipo B? São questões que versam a respeito do mesmo assunto, né? Então uma pergunta a respeito de um mesmo assunto, mas que pode ter ali respostas diferentes. Então, com essas questões, a gente consegue criar uma prova, por exemplo, a gente consegue criar uma prova para os alunos e que cada aluno ele vai receber provas diferentes, né? Não necessariamente a prova vai ser igual. Então, aquele aluno que, por exemplo, tiver a intenção de falar para o outro, a questão 1 a resposta é A. Então, naquela questão do sapo, a resposta é falso. Né? A gente consegue impedir esse tipo de coisa de acontecer. E aí eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz isso. Então aqui a gente está no nosso curso do Quentin Tarantino. Vou ativar aqui a edição e vou criar aqui um questionário no Django. Vamos fazer um questionário aqui no Django. Então vamos selecionar aqui as atividades. E aí vou pegar aqui então o questionário e vou começar a preencher aqui. Então vamos lá. Questionário do Django. Vou ampliar aqui tudo bem rapidamente, não vou passar muito aqui pelos detalhes aqui, porque esses detalhes a gente já viu antes. Né? Vou só colocar aqui a nota para aprovação C5. Né? Tentativas permitidas por ser uma prova, né? Então o ideal seria a gente colocar só uma mesmo. Vou colocar 2 questões por página. E aí, 2 questões por página mesmo. Ok, deixa eu ver aqui o que está faltando. Bom, salvar e mostrar. Então, assim que ele me mostrou aqui, né, então nota para aprovação, 5 de 10. Ele já setou a nota máxima como 10. Aqui agora eu vou editar o questionário. No momento em que eu editar o questionário, eu vou precisar criar categorias dentro do meu questionário, dentro do meu banco de questões, para eu poder fazer essas questões de tipo A e tipo B. Então eu vou vir aqui e vou adicionar uma nova questão. Vou fazer o seguinte, vou por outro lugar aqui, né, para a gente poder criar as categorias de uma forma mais fácil. Vou aqui no meu primeiro curso, vou clicar aqui no meu menuzinho engrenagem, vou vir em mais aqui, e aí olha só, aqui a gente tem o banco de questões. Então olha só, então vou criar aqui categorias, e aí eu vou criar uma categoria mãe para todos esses. Então eu vou colocar aqui prova, filme, Django, e vou adicionar essa categoria. Adicionei essa categoria, olha só, ele incluiu ela aqui, né, nas categorias, prova, filme, Django. Agora eu vou adicionar uma nova categoria, só que agora dentro do prova, filme, Django. Então eu vou colocar aqui questão 1. Para cada questão que eu quiser criar, a questão tipo A e tipo B, eu vou precisar fazer dessa forma. Vou precisar criar, então, né, uma categoria para essa questão, que pode ser dentro dessa categoria mãe aqui. Então, vou criar a questão 2. E vou criar aqui também a questão 3. Então, espera aí que a questão 2 aqui ela acabou ficando fora aqui da categoria mãe dela. Deixa eu editar ela aqui. Então, olha só, a categoria questão 2 ela tem que ficar aqui dentro da prova filme Django. Vou salvar aqui. E aqui eu vou criar então a questão 3, né? E vou 3. E vou salvar aqui. Então, com essas categorias criadas agora, eu vou começar a criar as questões então. Então, vou vir aqui em questões aqui em cima, né? E vou criar então uma nova questão. Deixa eu só ver aqui se já tem de VOF. Eu acho que até tinha, né? Mas não tem problema não. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma questão de verdadeiro ou falso, né? E aí eu vou colocar aqui VOF Django 1A. Né? Então eu vou fazer a questão 1, número A. Então eu vou colocar aqui o texto da questão. Então, Django era um escravo. É um ex-escravo. Ok. Vou colocar aqui que é verdadeiro, né? Afinal de contas, ele realmente é um ex-escravo. E vou salvar mudanças aqui. E aí, olha só, eu tenho que adicionar essa questão, né, à categoria.
Então, olha só, vou colocar aqui, então, vou desmarcar aqui a categoria atual para padrão para MPC e vou colocar aqui questão 1. E aí vou salvar aqui então. Então, olha só, aqui agora na questão 1, né, a gente tem essa questão aqui, VOF Django 1A. Vou copiar aqui para poder criar a questão tipo B agora. Vou adicionar novamente, e aí vou colocar aqui, e aí vou colocar um B aqui. Né, e aí vou colocar aqui, Django é um senhor de escravos. Então, essa aqui, né, ela é falsa. Afinal de contas, o Django ele é um ex-escravo. Salvei aqui e beleza. Vou pesquisar aqui, pessoal, no site do Adoro Cinema, o filme do Django, porque eu não lembro do nome de todos os personagens. Eu lembro que me fugiu agora o nome da esposa dele também. Então vamos lá. Django Adoro Cinema. Django Livre. Pronto, esse aqui. Aí olha só, aqui a gente vai ter alguns nomes aqui, né? Então, vamos ver aqui. Vamos para os personagens mesmo. Personagem. Aqui, olha só. Isso aqui é o suficiente. Ó. Brunhilda, né? A Brunhilda que eu tinha esquecido. Tá tão grande isso aqui. Deixa eu ver. Ah, beleza. Agora voltou ao normal. Então, olha só. Já criei a primeira questão, ok? Então, tem aqui a questão 1A e 1B, né? E aí o que acontece? Na hora da prova, eu vou selecionar aleatoriamente uma dessas questões. Vou criar a questão 2 agora. E aí, vamos lá, deixa eu só ver como é que está escrito. Vou copiar, VOF, Django 2A. Então vai ser uma prova com 3 questões. Eu vou colocar aqui, Brunilda é esposa de Django. Eu vou colocar aqui então, verdadeiro, né? Ela é esposa do Django. Salvei aqui, coloquei na categoria certa, acho que não. A gente esquece, né? Então olha só, não vou aqui, questão 2 agora, então eu vou colocar dentro da questão 2 aqui, isso aqui agora. Salvei, beleza? E aí eu posso até fazer o seguinte, olha só, vou clicar aqui no editar aqui, e eu vou duplicar essa questão. Então, olha só, ele apareceu aqui. Ó. Então, eu vou colocar VOF Django 2B. E eu vou colocar aqui que a Brunhilda é filha que é a esposa do Dr. King Schultz. Então, essa aqui já é falsa, né? Então, vou colocar falso nela aqui. E aí, vou salvar as mudanças. Ok? Agora eu vou para a questão 3 aqui, então. Então, olha só. Categoria 1, 2 questões dentro dela. Categoria 2, 2 questões dentro dela. E agora eu vou para a categoria 3 aqui e vou criar uma nova questão também de verdadeiro ou falso. E aí, VOF, né? 3A. Não, esqueci como é que é, caramba. Vamos copiar aqui. Então, vamos voltar para a categoria 2, né? VOF Django. É VOF Django. Tá, vou voltar aqui para a questão 3 e vou adicionar uma nova questão, então, verdadeiro ou falso. E vou colocar aqui, então, 3A. E aí vamos ver a última pergunta, então, né? Aqui, Calvin Kendall. Então, vou colocar aqui. Então, Calvin Kendall é um senhor de escravos. E aí, ele é um senhor de escravos, verdadeiro, né? Vou salvar aqui. E aí aqui agora eu vou fazer a mesma, Kendall Candy, né? Calvin Candy. E aí eu vou clicar aqui de novo e vou então duplicar essa questão. E aí olha só, de VOF Django 3B, Calvin Candy é um escravo. Então não estou focando muito na complexidade da questão para a gente poder, para focar no objetivo do nosso vídeo, que é a gente criar questões tipo A e tipo B. Então olha só, ele é um escravo, essa afirmação ela é falsa, né? E aí salvei aqui. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Temos, então, 6 questões criadas, né? Mas se a prova for de 3 questões, eu vou pegar aleatoriamente uma questão de cada um desse aqui, do questão 1, do questão 2 e do questão 3. Então, vou voltar aqui no meu curso. Agora eu venho aqui no Django Livre, no questionário. Vou editar aqui e vou mostrar ele aqui. E agora, então, eu vou editar o questionário aqui e vou adicionar essas questões.
E aí como é que eu faço então? Outra coisa interessante, misturar as questões, né? E aí agora eu vou adicionar aqui. E aí no momento do adicionar, eu vou escolher aqui uma questão aleatória. Então cliquei aqui numa questão aleatória, e aí olha só, então eu vou buscar aqui dessa categoria aqui. Categoria questão 1. Então, o que vai acontecer? No momento em que o Moodle ele for fazer a geração desse questionário, ele vai vir aqui para essa primeira questão, aqui nessa categoria questões 2, questão 2, questão 1, né, com duas questões, e ele vai buscar uma questão aleatória. Então, ele vai pegar uma das duas ali para poder adicionar. E aí, então, eu vou adicionar questões aleatórias. E aí eu vou repetir esse passo para as próximas duas questões. Vou adicionar aqui novamente uma questão aleatória. Agora eu vou pegar a categoria questão 2 e aqui também ele vai pegar somente uma questão, né? Então eu vou adicionar aqui uma questão aleatória da categoria questão 2. E por fim, para a gente concluir, vou pegar outra questão aleatória aqui, né, que vai ser a questão 3 e vou adicionar uma questão aleatória aqui. Então, o que vai acontecer no momento da prova? No momento em que o estudante ele abrir a prova dele, né, o Moodle ele vai em cada categoria dessa aqui e vai pegar uma daquelas duas questões para poder mostrar. Então isso vai garantir aqui, né, a gente tem 3 questões que vão ser mostradas, né, de 6, então ele vai conseguir fazer 5 combinações ali. Né, talvez em algum momento ele repita, mas quanto mais questões aleatórias a gente colocar aqui, a gente pode colocar não só questão tipo A, tipo B, como também tipo C, D, E, infinitamente, né, do jeito que a gente quiser ali, e a gente manda o banco buscar somente uma ou duas, aí cabe da forma como cada um optar por fazer. Né? Então aqui eu tenho essas 3 questões, e eu vou fazer o seguinte aqui, nessa primeira aqui eu vou botar 3,5 a nota, botar 3,5 aqui também, e vou botar 3 aqui. Então nosso questionário está pronto. Vamos ver se ele está aberto aqui, para eu poder entrar com o usuário e mostrar para vocês. Então vamos abrir o questionário aqui dia 9. Então 00 e 01. Então esse questionário já está aberto, uma tentativa permitida. Vou salvar e vou voltar ao curso aqui agora. Então vou sair aqui do meu questionário e vou entrar aqui com Student 1. Vamos ver se ele vai. Entrei aqui, vou pegar o meu primeiro curso, e aí eu venho aqui no Django Livre. E aí olha só, vou clicar aqui no questionário do Django então. Eu vou tentar responder este questionário. E aí olha só, primeira questão aqui, Brunhilda é a esposa do Django. Então ele pegou deixa eu ver aqui, Brunhilda é a esposa do Django, ele pegou a 2A. Então, verdadeiro. Django é um senhor de escravos, né? É falso. Então, ele pegou a 1B. E aqui na próxima página, Calvin Candy é um senhor de escravos. Então, é falso essa também. Vamos finalizar. E aqui vamos enviar tudo e terminar. E olha só. Ainda errei. É verdadeiro, né? O Calvin Candy é um senhor de escravos. Beleza. Então, olha só. Vamos lembrar aqui, ó. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, que aí a gente copia as perguntas, para a gente ver se o Moodle ele realmente vai fazer diferente. Então, olha só, na questão 1 ele colocou isso, na questão 2 ele colocou essa aqui, e na questão 3 ele colocou essa aqui. Vamos lá então, vamos para o Student 2. Opa. Tentar o Student 3 aqui. Meu primeiro curso. Vamos descer aqui novamente. Então, Django livre, questionário do Django. E vamos tentar responder. E olha só. A primeira pergunta aqui, né? Django é um ex-escravo. Então, olha só, ele já mudou aqui, tá vendo? Na nossa anterior, para o nosso outro usuário, era Django é um senhor de escravos. Então, vamos lá, para eu tirar 10 agora. Django é um ex-escravo. Verdadeiro. Brunhilda é a esposa do Django. Aqui ele já manteve ela igual. Verdadeiro. Próxima pergunta.
E aí, pessoal, algo que eu quero que vocês percebam é que aquele código da questão que eu coloquei, ele não fica aparente aqui. Então o estudante ele não vai saber, né, se ele não vai poder identificar a questão, se ela é tipo A ou tipo B, pelo código dela, porque ela não aparece aqui. E aí olha só aqui, por fim, ó, aqui na nossa outra, Calvin Candy é um senhor de escravos, e aqui Calvin Candy é um escravo. Essa aqui é falsa. Finalizar a tentativa, enviar tudo e terminar. E olha só, aqui eu tirei 10 então. Então, como vocês puderam observar, dessa forma a gente consegue então criar questões de tipo A e de tipo B, né, para a gente poder criar uma prova, um questionário um pouquinho mais complicado para os nossos estudantes.